Pessoal, vim aqui explicar o final de Deltarune pra vocês. Pessoas, acabamos de ver o capítulo 5 no canal e já quero trazer pra vocês uma bomba, um negócio muito louco antes da gente começar, que é na página da Steam. Pra que não fique nenhuma dúvida, eu estou exatamente na página da Steam, vocês estão vendo aqui, ó, vou pegar um pouco mais aqui, ó. Tá vendo aqui Deltarune, jogos de RPG, ó. Tá aqui aparecendo o trailer de Deltarune, agora que saiu o capítulo 1 a 5. Só que mais aqui embaixo, o Tobias Raposa só meteu assim: o capítulo 5 é o último capítulo? E aí falou, não, a história ainda vai continuar, tem mais capítulos para serem adicionados, né, quando ainda, né, for adicionados conforme o tempo vier. Aqui, quando vem o capítulo 6? Estamos mirando em 2027, no lançamento. Enquanto isso, né, a gente periodicamente vai lançando informações sobre o desenvolvimento e progresso do jogo. E aí tá falando, você pode fazer carinho no jogo e tal, fazer carinho, né, no cachorro dos dois primeiros capítulos, ó. Acabou o FAQ e é isso. Então eu queria só trazer pra vocês essa informação antes de a gente continuar. Então, por mais que você deixe o gostei, se inscreve e ativa o sino, e vou explicar o final dessa história, você já tá sabendo agora que ano que vem, muito possivelmente, teremos Deltarune capítulo 6. Eles estão mirando, porque se você viu até o final, viu a live com a gente ou já jogou, não tem uma data dentro do jogo falando que nós estamos realmente esperando um lançamento para, né, o 2027. Mas seria muito bom que lançasse para 2027 e 2028, que aí seria 10 anos de Deltarune. Mano, 10 anos de Deltarune, vocês têm noção? 2028? Cara, ia ser muito doido, mas tomara que em 2028 venha, né, e aí termine a história dos 7 capítulos, porque o jogo já é muito grande. Então, eu acho que já tá na hora. Ele falou até que o capítulo 6, o Toby Fox falou que vai ter umas coisas bem interessantes e tudo mais. O capítulo 6 já tá bem fácil de fazer do que o capítulo 5 foi pra fazer. Então, o capítulo 7 vai ser aquele negócio que talvez demore um pouco mais, mas torcer, né, muito para que o capítulo 7 venha para o ano de 2028. Mas capítulo 6, muito possivelmente 2026. Não, perdão, 2027. Então você já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino e vamos então explicar os finais de Deltarune. Deltarune capítulo 5 acaba de duas formas diferentes. Existe uma parte do final da rota Snowgrave, também conhecida como a Rota Estranha, né? Que você faz Snowgrave lá do capítulo 2, que a Noelle entra no grupo e você força a Chris a fazer com que Noelle solte esta magia e congele o Berdly. E aí, se vocês lembrarem, tem todo um rolê pra você pegar um anel e tudo mais. E aí, este mesmo anel e essa mesma coisa aparece novamente no capítulo 4. Tem toda a cena onde Chris vai lá e começa a falar com a Noelle, tem toda, sabe, um diálogo que começa a colocar um negócio assim, meio bizarro, né? E ali vai ativando a parte mais absurda para esta rota estranha. Muita gente eu sei que vai começar a comentar, ah, mas é a rota genocida, mas não, não é, pessoal. O nome da rota é Rota Estranha, né? Weird Road. E aí temos justamente a conclusão disso. Como é a parte, assim, pequena e também acho que até um pouco mais confusa, o que tá acontecendo é o seguinte: quando a gente chega no capítulo 5, se você não fez nada da Rota Estranha, não fez nada, né, de Snowgrave, não continua as coisas no capítulo 4, você vai jogar como se tivesse tudo normal, você vai pro festival e tudo mais. Aí, no que acontece agora é o seguinte: você sabe que Chris tem aquela briga interna, né, com a gente dentro do corpo de Chris. O que acontece é o seguinte: conforme a gente tá forçando esse negócio a acontecer, aí vai aparecer a parte do festival, mas o festival vai estar completamente vazio. Só vai estar o Sans lá, e aí o Sans meio que vai falar algumas coisas assim, tipo, olha, tem até umas referências, né, bem interessantes que seria até legal de comentar, mas eu vou deixar isso pra quando for pro final mesmo do capítulo, né, do que a gente viu, né, que vai continuar pro capítulo 6. Só que agora na Rota Estranha, a gente vai pegar e ter esse momento com o Sans ali, depois a gente vai para aonde tem o lago, a gente vai pra costa do lago, e aí Suzy vai, se afasta, não tem nem ela direito, a gente vai se encontrar com a Noelle. E aí Chris acaba chegando perto dela e a Noelle lá
praticamente tem um surto, assim. Um negócio meio bizarro. Depois de tudo o que aconteceu, essa voz esquisita que Noelle acabava escutando, sabe? A Noelle tava ouvindo esse negócio, tipo um comando, um negócio meio estranho, que é como se fosse algo a mais, uma coisa bizarra vindo e comandando Noelle a fazer essas coisas, vindo de Chris, isso. O que acontece é que a Noelle acaba gostando, vendo talvez essa nova possibilidade, vendo talvez que ela poderia sair desse negócio, sair até dessa coisa, sabe, de mudar, de ser diferente, de mudar o que ela mesma é. Ela começou a ter uma coisa do tipo assim, poxa, se Chris chegar pra mim e falar, nossa, cresça asas, vão crescer asas em mim, sabe? Um negócio que tipo, pois ela não acreditava nela mesma e foi Chris que, pelo menos, ela tá entendendo que a voz tá vindo de Chris, tá vindo esse negócio, saindo, né? E aí, ela tá escutando essa voz estranha e isso tá mudando. Tá mudando não só ela por estar perto de Chris a todo momento, mas Chris também muda. E ela percebe isso, a Noelle percebe o que tá acontecendo e ela aceita essa mudança. O jeito que a gente tem que chegar nesse final é basicamente fazendo toda a parte do capítulo 2 e 4, que vai da Rota Estranha, e quando a gente chega depois na beira do lago, encontramos a Noelle lá, e a gente vai então até entrando no lago, Noelle vai, né, puxando a gente, e vai... A gente que eu falo é Chris e... nós, a alminha lá dentro, né, aquela coisa toda, e forçando o negócio a continuar. Prossiga, 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 vai, prossiga, só vai. E aí chega que o negócio estoura. Você chega num ponto que o jogo parece que não quer que isso aconteça, né? Parece que alguma coisa tá impedindo e você fica forçando, 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 até que força tanto que aí aparece depois, insira capítulo 7, lado B. Ou seja, nós só vamos ver o resultado dessa rota, o que vai acontecer, só no capítulo 7 agora. Só quando realmente a gente estiver no final do jogo. E aí agora, muito possivelmente no capítulo 6 vai ser um pouco mais tranquilo, não vai ter esse negócio de rota estranha nem nada. Então, o que quer dizer que tá rolando nesse final? Aparentemente, Chris já percebeu que tem uma coisa a mais, já tem aquela coisa da alma dentro, fazendo as coisas, forçando a fazer atitudes e a tomar posições que Chris não quer. Chris até joga essa alma e fica esse brigueiro no capítulo 4. E Chris também tem uma outra função que não quer que a gente, né, o jogador ou a alma que está controlando esse coração bizarro, né, fica vendo as coisas do que tá acontecendo do bunker, fica vendo as coisas que tá acontecendo com a Carol, que é a mãe da Noelle, e fica impedindo que a gente chegue mais fundo na história. Tanto que tem até uma cena, até na parte normal do capítulo 5, que Chris acaba recebendo, né, o papel até que tá embaixo de uma das flores, né, que é bem a parte do finalzinho ali, onde o Flowey acaba falando pra Suzy, ó, tem um bagulho que o Asgore sabia e deixou essa senha na onde eu estava plantado, deixou embaixo ali do meu, né, do meu cubículo. E aí, Chris acha primeiro e quer rasgar. Chris já fez algo desse tipo no capítulo 4, né, tentando esconder a senha da Suzy, aquela coisa toda, enquanto Suzy tava falando com a Noelle. E aí, acontece aquele brigueiro, Chris com o coração, um negócio meio louco. E aí, então, o que acontece é que Chris está intimamente ligado nesse negócio, tanto que é Chris que abre a fonte da escuridão mais uma vez. E aí acontece toda a parte do capítulo 5, a gente entrando na Dark Fountain mais uma vez, aquela coisa toda. Mas o que tá acontecendo aqui é que Chris não só tá percebendo isso, mas nós estamos levando Chris a fazer essas atitudes bizarras. Nós estamos forçando Chris a ser alguma coisa diferente. A Noelle tá acreditando que Chris descobriu um negócio que ele pode mudar, Chris descobriu um negócio que pode mudar até quem ela é, e tá mudando o Chris também. Só que ela não sabe que tem esse coração bizarro, né? Aquela coisa toda que a gente recebeu lá no começo do Deltarune, lá no capítulo 1. Então, ela fica fascinada com isso. Ela começa a falar, eu quero saber o que isso pode acontecer. Eu quero saber que isso pode me mudar. Eu quero saber como que isso vai, né, chegar. E aí, talvez, essa curiosidade meio mórbida, essa coisa meio bizarra, está levando Noelle talvez para algum caminho sem volta. Então vai acabar transformando Noelle em alguma outra coisa. Chris
já tá com esse coração, tanto que é um negócio interessante se vocês pegarem a parte normal, porque logo o capítulo 5 começa assim. Se você tá na rota normal, você tem um começo diferente. Se você tá na rota estranha, o começo é outro. Quando chega, né, Chris no capítulo 5, na rota normal, tá tudo, sabe, ficando até meio sem pele, um negócio meio estranho, como se tivesse sabe, faltando vida pra esse personagem que até sequer existir. E na rota, que é a rota estranha, Chris tá de boa, só tá tentando relutar pra não fazer as coisas, né, pra andar essas atitudes novas. E aí, então, Chris talvez esteja descobrindo mais coisas e agora a Noelle tá junto nesse negócio. Chris já sabia de algumas coisas, não só mandado pela Carol e também das coisas que rolaram em todos os outros capítulos, até abrindo fontes e tudo mais. E agora a gente vai ver, né, agora só no capítulo 7, infelizmente, mas a Noelle acaba quebrando essa loucura e entra agora de vez de cabeça. E, cara, o bagulho é muito louco. Esse é o detalhe que fez eu falar, nossa, o capítulo 5 realmente é sinistro. É um bagulho muito louco de ver. Noelle quebrando. O que a gente tira desse final é que Chris visivelmente não quer fazer essas coisas, ou tá lutando para que esse coração não mande mais, né, não faça mais ter controle sobre seu corpo e tudo mais. E também impedir que a gente, como jogador, descubra essas coisas. Só que agora a Noelle entrou de vez nessa parada. E a gente só vai ver o que vai acontecer nessa parte do capítulo 7, cara. Quando vier mesmo, nossa, cara. E vendo depois que eles vão andando pra dentro do lago e vai seguindo, 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 e você forçando. Ó, eu vou falar pra vocês, pessoal, eu tava jogando na live, eu tava quebrando aqui, apertando o C e o Z ao mesmo tempo e vai, não deixa falar, tá, isso aqui, cara, foi muito louco, foi bom demais. E agora vem essa curiosidade, a gente só vai saber o que vai acontecer desse negócio, daqui vai saber quanto tempo. Mas é muito interessante ver que essa rota vai levar pra alguma coisa que possivelmente pode quebrar todo o Deltarune, todo o universo e todas essas coisas. Eu agora tô me lembrando desse negócio, vendo que Chris tá querendo, né, impedir ou pelo menos fazer algumas outras coisas, né, do mundo sombrio. Talvez Deltarune tenha vários outros finais, tem os finais até dos Shadow Crystals e tem os finais dos ovos, né, que a gente vai acabar pegando também, né, aquelas coisas que a gente vê o homem atrás da árvore, tem todo esse negócio de novo, né, no capítulo 5. Só que eu acho que, eu tô lembrando agora que o Halsey fala, né, de impedir que o mundo seja destruído, de impedir que alguma coisa bizarra aconteça, né, que quanto muitas fontes escuras acabam aparecendo, acaba a gente, né, tendo esse desequilíbrio desse mundo. E aí a galera começou a já falar, pô, mas será que tá indo pro Undertale e tal? Eu ainda não sei, parece que é sua própria coisa o Deltarune, tá contando sua própria história, tá contando suas próprias paradas, né? Eu acho que tá utilizando mais os personagens daquele universo e contando, né, a lenda da Deltarune e tudo mais do que tá acontecendo. E temos todo até a profecia que vai se cumprir. E dá pra ver até o Halsey torcendo, né, pra que isso não aconteça, que a gente consiga fazer o impossível. Mas agora, vendo esse final, dá pra ver que Chris tá querendo destruir as coisas? Sim, mas agora, nesse final, eu senti que não. Eu senti que era a Noelle querendo ver aonde a alma, né, o que tá dentro de Chris. Vocês lembram como é que aconteceu no capítulo 4? Que a gente tem que até fazer uma artimanha enorme pra entrar de volta no corpo de Chris e forçar a Noelle a fazer aquelas coisas. Só que agora é o contrário, é como se a Noelle quisesse se deixar levar por essa voz, por esse comando, né, prossiga, pra ver o que vai rolar e até onde esse negócio de prosseguir vai levar. E aí o que vai acontecer, a gente só vai descobrir no capítulo 7. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão pra mais parte profunda do fundo do lago. Eu acho que a última Dark Fountain, a última fonte, vai ser no lago. E a do capítulo 6, eu não tenho tanta certeza onde seria. Talvez pode ser em algum outro lugar importante tão quanto. Tem a prefeitura do lado da igreja, mas eu não sei se, né, poderia ser alguma coisa dali. Mas pode ser também em alguma outra parte tão importante quanto da cidade para ter o tema, né, aquelas coisas todas. Pode ser justamente na casa do Sans. Seria legal, mas eu acho que pode ser na prefeitura, ou pode ser, né, em algum outro lugar, tipo, tem a parte da polícia, ou pode ser até no abrigo. No capítulo 6 a gente chega lá e aí tem a Dark Fountain, né?
ou pode ser que a última Dark Fountain seja realmente no lago, né? E aí o bagulho vai ser insano. Eu sei que o negócio vai ser muito louco. Cara, o Tobias Raposa, ele é danado, viu? Ô Raposa, filha da mãe. Agora, pessoal, vamos explicar o outro final, que é o final padrão do jogo. Final que você pega, se você não fez nada da Rota Estranha, não fez nada, tá tranquilo, tá jogando o jogo, né? Pegando só suas coisas, não tá forçando ninguém a fazer nada de ruim e você tá andando normal, né, seguindo a parte do jogo. O final daqui, basicamente o que acontece, só pra vocês terem um contexto. Aconteceu o festival, e aí no meio do festival, Chris se afasta e abre uma fonte na onde tem a floricultura do Asgore, que é o pai de Chris. Aí Suzy acaba vendo que tá surgindo essa fonte lá e fala: Chris, nós temos que resolver isso aqui, teu pai tá lá dentro, a gente tem que salvar ele. E aí então, plá, a gente entra novamente na parte do mundo escuro. Acontece, claro, que a gente pode revisitar, sempre quando começa os capítulos, a gente pode voltar, né, pro Dark World e ver, né, como que ficou o lugar, que a gente acabou passando pelos outros capítulos e vendo, né, os amigos que estão ali. Então a gente vê todas as coisas legais e interessantes que a gente passou também e todas as pessoas que nós recrutamos, né, os monstros que foram recrutados. E aí nesse capítulo, basicamente o que tá acontecendo é como se fosse o sonho e as coisas que o Asgore acabou tendo dentro da sua floricultura. No caso, já trazendo uma coisa que o Asgore vai até falar mais pra frente, ele cuida das flores, e essas flores eram justamente as flores do buquê do casamento dele. É uma coisa que ele ainda continua nutrindo pra querer estar com a Toriel, mas o que a gente consegue entender é que o Asgore meio que foi culpado de um bagulho muito, muito bizarro, e as pessoas começaram a desconfiar dele, dessa atitude do que aconteceu. Ele tá tentando provar a sua inocência, mesmo que as pessoas não tivessem de fato cobrando ele por isso. As pessoas não chegaram a culpar ele de nada, é mais ele se culpando por algo que aconteceu. Pois agora a gente tem mais a noção, Asgore era também um chefe de polícia, ele já chegou também a trabalhar como policial dentro do mundo de Deltarune, e talvez algo tenha acontecido, ou muito possivelmente quando Des sumiu, e aí ficou culpado. Ele fosse tipo assim, poxa, eu não consegui proteger alguém, não consegui proteger essa pessoa, ou aconteceu alguma outra coisa que a gente ainda não sabe dizer. Mas a gente sabe que a Des sumiu, e a gente sabe que o Azriel tá voltando ainda, né? Vai faltar 2 dias pro Azriel voltar, o capítulo 7 o Azriel vai aparecer também. Então, o que tá acontecendo o Asgore acaba se culpando e mesmo assim tentando cuidar dessas coisas pra talvez ter a Toriel de volta, mostrar pra ela que ele ainda se importa e ter essas coisas e tal. Agora que ele tá no Dark World, ele começa a querer pegar provas desse lugar, a querer finalmente, tipo, o que aconteceu, o que eu tinha uma noção de que existia, finalmente tem, finalmente existe. Finalmente as coisas que eu vi são possivelmente reais, o que dá a entender que Des foi levada justamente para a parte do Dark World. Talvez Night, talvez esteja ali, 10, não temos a certeza ainda. Pode ser outra coisa, pode ser, né, uma cria da parte, né, do rugido, pode ser alguma coisa assim do tipo, a gente não tem ainda certeza, mas existem várias teorias que 10 seria Night, mas a gente não tem ainda noção. E aí, nesse negócio, o Asgore, ele acaba fazendo a imagem, né, do que ele gosta tanto, que são só as flores, e essas flores acabam aparecendo nos formatos ali, sabe? Como se fossem, né, crias mesmo do Dark World. Quando a gente vai chegar e vai avançando e vai andando, a gente tem todos os conflitos com essas flores, principalmente com o principal que é chamado Flowery. Flowery é a flor dourada, que é justamente a principal que ele tomava conta, além de ter as outras flores em volta, que são de outras cores, azul, amarelo, laranja, ciano, que na verdade é aqua, violeta, meio roxo, e verde. Então, no caso, o Asgore tem agora ali as flores querendo proteger e querer fazer coisas pra eles, e essas flores querem recompensar as coisas que o Asgore fez, cuidando delas por todo esse tempo. O Asgore, ele acaba, sabe, entrando nesse negócio e ficando cada vez mais aficionado pelo mundo escuro, por tudo que tá acontecendo ali. E as flores acabam virando meio que seus subordinados, sabe? Tipo, aquela coisa de estarem protegendo ele a qualquer custo. Só que aí, então, a gente vai, né, pra ir mais longe e tudo mais, e Flowery vira esse amigão tentando proteger o Asgore de tudo que é coisa, evitar que o Asgore veja as coisas, nossa, que não veja Chris pra não dar um surto, não veja
Halsey pra não surtar a cabeça do homem. Chris, Suzy e Halsey querem então destruir a fonte, que é a fonte da escuridão que tá ali aberta, e impedir que outras fontes surjam pra não vir o tal rugido, né? Pra não vir e tal, e acontecer o fim de tudo. E então eles vão atrás aonde tá até aquele castelo japonês que é muito louco, seria aonde Asgore está. O que acontece basicamente é Flowey está querendo proteger o Asgore de não passar por as coisas e ter aquele mundo perfeito para ele poder finalmente ser recompensado das coisas que ele fez para aquelas flores. Uma coisa que é importante, que até as flores explicam, né? Elas não são objetos inanimados, elas são seres vivos, elas são plantas. Então elas são um pouco diferentes, né? Porque são seres vivos, mas não têm uma consciência, não tem um negócio que faz com que, assim, né? Eles teriam uma coisa, mas ainda é um ser vivo. Mas quando é um ser vivo, não tem uma consciência formada. Mas por conta de guardar as paradas, ou as memórias e tudo mais que o próprio Asgore ajudou essas flores acabam tentando recompensar pra ele todas as coisas que ele acabou passando e vivendo, tentando ajudar de alguma forma. O final, basicamente, tem várias tretas que acontecem que no meio do episódio, no meio do capítulo, perdão, onde Halsey, eu até fico até com um pouco do dó dele, falando assim, poxa, eu acho que o Halsey, ele na verdade, ele tá querendo que Chris e a própria Suzy não só melhorem, né, mas também ajudem esse negócio a manter em equilíbrio, manter essas coisas, sabe, tranquilas para não surgir outras fontes. Ao mesmo tempo que se importa que os dois não estejam, sabe, vagando por aí ou fazendo outros tipos de coisa e que levem ele junto. Halsey ainda não é muito bem explicado, tá, mas tem bastante coisas, pelo menos nesse capítulo 5 não tem muita coisa, mas ele já tem muita explicação dos outros capítulos também. Só que Halsey, eu comecei a mudar um pouco meu ponto de vista, que é um personagem que sabe o que pode acontecer e tá acreditando que talvez o impossível possa rolar. Por mais que ele até percebe que o mundo ao seu redor tá sendo construído para deixar o Asgore feliz, isso não vai trazer a felicidade completa pro Asgore, porque é um mundo falso. E se mais outras fontes continuarem abrindo, vai ser o colapso completo. E o mais legal, né, que mesmo o Asgore escapando, né, tendo essa realidade, podendo ficar com Flowey, que faz até um retrato como se fosse um amigo de infância, né, um amigo de faculdade, melhor dizendo, Asgore acaba entendendo que, cara, eu sempre soube que era um negócio meio de mentira. Eu tenho que aceitar, né, que por mais que eu acabei me culpando e parecendo, né, essas culpas, essas coisas dentro de mim, eu não posso deixar isso me levar, eu tenho que voltar pra realidade, eu tenho que cuidar das flores que estão lá, não posso ficar aqui pra sempre, porque senão as próprias flores vão morrer e as coisas que eu tenho lá vão acabar desaparecendo. E ele começa até a aceitar, o que é muito importante, ele começa a aceitar até a Toriel não estar com ele. Por mais que ele queria muito estar de volta com a sua esposa, estar de volta em família, ele começa a entender que ele não tem controle e nunca pode ter o controle sobre a Toriel. Ele respeita isso e ele entende isso e começa a crescer até como personagem. O Flowey, ele quer, sabe, ele quer manter, ó, tipo, pelo menos deixa esse Dark World aberto. Tem até uma conversa dele com o Halsey falando, cara, deixa esse Dark World aberto pelo menos pra gente, sabe, poder manter as coisas aqui, manter de boa, pelo amor, deixa a gente aqui, né, pra pelo menos fazer o Asgore feliz. Mas o próprio Halsey fala, isso não é de verdade. É tudo meio que quase um sonho. Não é certo o que vocês estão fazendo com o próprio Asgore também. Mantendo ele nessa coisa meio louca aqui. E isso também pode acarretar em vários outros problemas. Nenhum Dark World pode ficar, né, com essa Dark Fountain aí existindo e tudo mais, porque vai dar muito ruim. E aí então acontece também a batalha. Tem várias batalhas icônicas dentro do jogo. Tem a batalha secreta, que é contra a Mad Mew. Já tem que dizer, a Mad Mew veio lá do Undertale. E aqui ela aparece como chefe secreto, que seria a Rosa. Só que, na verdade, a Rosa é uma boneca que o Asgore acabou tendo, né, como se fosse uma action figure que tinha ali, né, que o Asgore tinha alguns brinquedos e tudo mais. Isso acontece até, aparece uma bonequinha ou outra da Mad Mew em alguns lugares da própria hometown, né, da cidade. A batalha é muito difícil, mas muito gratificante. É ali que a gente conhece até, perdão, é ali que a gente pega o Shadow Crystal. A gente enfrentando o Flowey pra justamente acabar com esse sonho e parar tudo, tem uma conversa até das flores entenderem que o Asgore precisa ir
e precisa seguir em frente, precisa sair desse negócio. Até as flores, né, até ficam juntas e agradecem o sonho, agradecem por terem, de certa forma, falado pro Asgore o quanto que, sabe, o que o Asgore fez pra elas foi importante e elas valorizam muito isso. Sim, cada personagem com aquela cor é realmente uma das flores que o Asgore tinha. E até acontece que eu falei pra vocês, o Flowey, né, vai falar pra Suzy que tinha até o código e tudo mais que tem lá do Shelter. Que é aquele bunker que nós tá querendo entrar desde lá do capítulo 1, pra vocês terem noção. Aí então, o Flowey, a gente tem uma batalha contra ele, uma batalha bem difícil pra falar a verdade. E o que acontece? Nós vencemos, mas é aquela coisa, a gente vai sair a fonte, vai finalmente limpar, mas adivinha o que acontece? Dá tudo errado, pois Knight aparece, que Knight, filha da mãe, vai lá e abre uma outra fonte pra manter aquele lugar aparecendo, né, existindo, e sequestra o Asgore. Flowey até tenta fazer alguma coisa, bater em Knight de algum jeito, fazer alguma coisa, mas não dá. Knight é muito mais forte e acaba, né, até quebrando a flor ali no meio e tudo mais. O Halsey vai lá e tenta fazer alguma coisa, tenta curar, mas não dá certo. Mas depois, Suzy e Chris acabam voltando, né, selando a fonte e voltando pro mundo real, né, tentando agora consertar a flor, até vai lá e pega o solo um pouco da outra e conserta e tudo mais. O que acontece, pessoal, é que, explicando melhor pra vocês, o Asgore, ele tava pronto pra aceitar, mas esse Knight aparece e acaba fazendo mais uma vez, sequestrou a Undyne e agora sequestrou o Asgore. Então, a gente tá vendo vários desses personagens sumindo, o que pode acontecer um negócio de novo. Já temos o que aconteceu com a Des, a gente sabe que ela sumiu, desapareceu, só que agora a gente tá vendo mais desses personagens sumindo. Talvez no capítulo 6 suma mais alguém importante, pode ser até a própria Carol. Ou o Rudy, né, que é o pai da Noelle. Tanto que tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa rolando, que aí até a Suzy fala assim: Chris, olha, a gente precisa falar isso com outras pessoas mais sérias. A gente precisa avisar que o Asgore sumiu, que tá rolando muita coisa, que a gente não pode ficar mais resolvendo só nós dois. A gente tem que falar com outras pessoas, principalmente com a Noelle. E aí, então, o capítulo 6 vai trazer a Noelle de volta, aparentemente, pois estão até separando, né, a parte do castelo para que ela venha e seja uma participante do grupo. Olha, eu não sei se vai ter coisa da Rota Estranha, por mais que o final do capítulo 5 deu a entender que agora vai ter a Noelle no próximo capítulo. Mas, como a gente viu que a Rota Estranha, né, levou até os eventos fatídicos do lago, é meio estranho que, né, apareça mais alguma coisa, mas nunca se sabe, vai saber. O Tobias Raposo, ele é meio doido, ele, né, vai que bota, não sei, eu acho que não. Mas vai ser interessante ver agora a Noelle de volta e vai ter toda essa dinâmica. Muito possivelmente vai envolver a Carol, vai envolver o Rudy, que é o pai dela, e vai até ter outros personagens falando e conversando. Quem sabe, pelo amor de Deus, do 6º capítulo, o nosso mano Papyrus apareça, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não aguento mais. Bota o Sans e, meu Deus, é só o Stannis. Gente, tá bom, já entendi que o Sans é o Sans. Já entendemos, já tá desde o primeiro capítulo. Tá bom, apoia o Papyrus, pelo menos para ficar feliz, vai, pelo amor de Deus. Mas, novamente, o que eu quero falar pra vocês é, o final ainda fica com esse negócio do tipo, as fontes estão ainda sendo abertas, as coisas ainda estão acontecendo, e o mais importante, o Asgore já tinha alguma noção, já sabia do que estava rolando e estava procurando por provas. Mesmo depois ele até se desapega disso e fala, olha o que tá acontecendo comigo, eu tô me deixando levar por essas coisas, eu tô me deixando ficar tão bitolado. E até as coisas ele começou a acreditar do tipo, poxa, mas eu não falei isso, poxa, mas ninguém falou que eu falhei, ninguém falou pra mim que eu fui uma falha e tudo mais. Eu acabei acreditando e botando a culpa em mim mesmo, colocando como se eu tivesse feito alguma coisa, sendo que eu não fiz. Não que ele não fez, ele pode até ter feito algo do tipo, mas ele não chegou a fazer, tipo, não foi culpa dele. Ele se culpou, ninguém da cidade acabou culpando ele, e ele acabou, sabe, criando esse medo de ser um fracasso, uma falha e tudo mais. Isso ocasionou com que as pessoas se afastassem dele. E aí, pessoal, mesmo depois do Asgore acabando crescendo como personagem, até entendendo que ele não foi culpado, mas ele viu algo bizarro, ele viu o desaparecimento da Des,
e isso é algo que os personagens acabam comentando, onde tá ela, o que aconteceu, acaba rolando, né, essa autoculpa nele, e por isso que ele acabou fazendo com que até as pessoas se afastassem, por conta dele achar que ele é uma falha, e ele não conseguia provar o que aconteceu, pra onde que a Dess foi, e agora que ele tá aqui. E aí depois que Asgore finalmente chega e finalmente entende que ele não pode ficar mais, sabe? Asgore não tava pensando nem em Chris e nem no que poderia acontecer, até com quem ele tem como família. Então, ele pensa tudo nisso, ele pensa que deixou Chris se machucar e isso poderia ser muito pior e ele nunca se perdoaria por isso. Foi daí então que ele toma a decisão de falar, olha, eu tenho que tomar conta das minhas flores, eu não posso mais ficar desse jeito, e eu aprendi que mesmo não tendo o que eu quero, não tendo as coisas que eu gostaria, eu preciso estar lá para as coisas que eu tenho que cuidar. E ele evolui e deixa até, né, tipo, gostaria de estar com a Tori, mas não tem como. O que é muito legal ver o personagem crescer, é uma da hora, pô, o personagem finalmente evoluiu e tal, né? Mas, pessoal, o final basicamente está como? Temos aí pro capítulo 6, agora a volta da Noelle, e temos também, né, a Rota Estranha, que agora vai vir só pro capítulo 7. Mas agora pro capítulo 6, tenhamos mais algumas coisas pra explicar. Talvez agora, finalmente, Suzy e Chris vão pra cima e vão finalmente falar tanto com a Noelle, tanto com a Carol, tanto com todo mundo. Então vai ter muito diálogo falando que, olha, tá acontecendo isso, a Undyne sumiu, Asgore acabou de sumir, então a gente tem que fazer alguma coisa, tem esse lugar e tudo mais. E aí eu acho que a Carol pode finalmente abrir a boca e falar algumas coisas, né, que ela mesma sabe. Ou até ela mesma ser sequestrada, e aí acontece as coisas, né, do capítulo 6, e aí a Noelle tem que ir lá salvar a mãe dela, aquela coisa toda. Então, tipo assim, temos ainda coisas inconclusivas, e estamos agora na espera do capítulo 6 e capítulo 7. O que vocês acharam desse capítulo 5? Eu achei o final da Rota Estranha, Jesus, ter piedade da minha alma, viu, o que vai acontecer. E esperar mais não sei quantos anos pra isso, meu Jesus. Mas é isso. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto. Muito obrigado, pessoas. E é claro, podem comentar aí à vontade. A gente vai fazer um vídeo, né, um pouco mais detalhado, com mais coisas, até, né, da história do capítulo 1 até o capítulo 5. Pelo menos um belo de um resumão pra vocês não se perder. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.